A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao mais um presente diário para a glória do nosso Deus. No livro de Ruth, capítulo de número 3, versículo 7, a palavra de Deus diz assim: Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. Meus irmãos, essa história de Ruth nos faz lembrar que muitas vezes nós nos encontramos dessa mesma forma, ou seja, nós nos encontramos indignos de estar aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu creio que isso já aconteceu com você, isso também já aconteceu várias vezes comigo, de nós errarmos, de nós falharmos, de nós cometermos algum tipo de pecado, e isso nos faz pensar que nós somos indignos de nos aproximar do Senhor, que nós somos indignos de orar, indignos de frequentar o culto, indignos de suplicar, de pedir algo ao nosso Deus, porque nós olhamos para dentro de nós e vemos que temos pecado, cometemos iniquidades. Eu creio que já aconteceu com muitos de vós, de você se achar indigno de estar na presença do Senhor, indigno de fazer a sua oração diante do Senhor. O texto que nós lemos, irmãos, fala da história de Ruth, uma moabita, que também não tinha por que estar aos pés de Boaz, o seu resgatador. Ela não poderia estar ali de forma alguma, mas o texto que nós lemos diz que Boaz, depois de ter comido, depois de ter bebido e depois de estar com o coração alegre, ele foi, deitou-se para dormir ao pé de um monte de cereais. Então a palavra de Deus nos relata que Ruth chegou de mansinho, sem que Boaz o percebesse que ela estava ali, descobriu seus pés e deitou-se aos pés de Boaz, o seu resgatador. Então, irmãos, o que nós aprendemos aqui com essa história? Que assim como Ruth, assim também somos nós. Achamos às vezes que pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, nós somos indignos de levantarmos a nossa voz ao Senhor, de clamarmos ao Senhor. Nós achamos indignos de ter comunhão com o nosso Deus. Mas aqui, esse texto mostra para nós claramente de uma moabita que também era indigna de estar aos pés de Boaz, quem era o israelita. Mas Ruth nos mostra aqui algo interessante, algo precioso, que nós podemos perder tudo em nossa vida, que nós podemos perder amigos, casas, bens, mas nós jamais devemos perder a nossa comunhão com o nosso Deus. É a comunhão com o Senhor, meu irmão e minha irmã, que nos mantém de pé. E às vezes o inimigo quer nos tirar da nossa comunhão com o nosso Deus. O inimigo quer roubar a comunhão que nós temos com o nosso Deus. De que forma? Colocando no nosso coração que nós somos indignos de estar aos pés do Senhor. Ruth aqui nos mostra, irmãos, que mesmo ela sendo indigna de estar aos pés de Boaz, ela chegou ali de uma forma mansa, sem que Boaz a percebesse que ela estava ali, mas descobriu seus pés e deitou aos seus pés. Ruth nada falou, Ruth nada comentou. Tudo que Ruth queria era despertar a compaixão, a benignidade de Boaz, que seria posteriormente o seu resgatador, o seu marido. Então, muitas vezes o inimigo quer roubar de nós a nossa comunhão que nós temos com Deus, dizendo a mim e a você: você não é digno, você não é digna de orar, você não é digno e não é digna de levantar a voz aos céus e pedir algo ao Senhor. Mas essa palavra nos mostra, meus irmãos, que quando você se sentir indigno ou indigna, basta apenas o teu silêncio, basta apenas que você fique aos pés do teu resgatador, aos pés daquele a qual eu e você encontraremos misericórdia, compaixão e bondade, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, assim como Ruth ficou aos pés de Boaz, esperando encontrar mercê, graça aos olhos de Boaz para com ela, assim é eu, assim é você. Quando nós nos sentirmos indignos da presença do Senhor, apenas fique aos pés do Senhor, como Ruth ficou aos pés de Boaz. Apenas deite-se aos pés do teu Senhor
e fique ali esperando que o teu Consolador atente para você, atente para o teu silêncio, atente para o teu momento de angústia, para o teu momento de tristeza e se levante ao teu favor. Aprenda isso. Queira perder tudo, mas não perca a tua comunhão com o teu Deus. Então louvado seja o nome do nosso Deus por essa palavra, por esse ensinamento. Peço a você que feche os teus olhos, curva a tua cabeça e vamos agradecer ao nosso Deus. Graças te damos, Deus de bondade, Deus de misericórdia, Deus de eternas compaixão. Nós temos crido que Tu és o nosso Deus, que Tu és o nosso Senhor, que Tu és o nosso resgatador. E muitas vezes o inimigo da nossa alma quer roubar a nossa comunhão que nós temos contigo. Mas como o Senhor acabou de nos ensinar, que percamos tudo, mas menos a nossa comunhão contigo. Que quando nós acharmos que somos indignos de levantar a voz a Ti, que nós venhamos estar, Senhor, apenas nos Teus pés, deitados, calados, esperando na Tua misericórdia, esperando na Tua graça e na Tua compaixão. Ó Deus de bondade, nosso resgatador, nosso remidor, nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos. Eu entrego a vida desse homem, dessa mulher que agora está escutando esse presente diário, nas mãos do nosso resgatador, daquele em quem nós encontraremos grande bondade, grande misericórdia, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Faça tudo conforme a Tua vontade e o Teu querer em nossa vida, Senhor. Somos Teus, para a glória e honra do Teu nome. Amém. Amém, meus amados irmãos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e o seu dia, para a glória do nosso Deus. Fique na paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém.